Bom dia! Estão me ouvindo? Bom dia, professora. Bom dia, obrigado. Bom dia para você também. Quase ninguém fala, né? Uma solidão. Bom dia. Muita gente com sono ainda, professora. É que é cedo, né? Não é o problema de estar cedo, o problema é que tá frio. Não dá vontade de levantar quando tá frio. É verdade. Mas dá para ficar na cama também. É. Mas aí você tem que escrever na Bora cama. aí, tem, tá? Olha aí, bom dia, David. Bom dia, Pro. Todos bem aí, felizes, todo mundo com saúde em casa, assistindo a Dia, aula de casa, aí, enrolado no cobertor, né? Então, tá ruim, mas tá bom, né? Aí, chegando a Milena, o Rian, o Felipe. Estamos já com 55 pessoas, maravilha, para a gente começar. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, então, gente. Vamos pegar os polinômios, vamos logo, porque essa aula é muito rápida. A hora que eu olho para o relógio, me dá, assim, até um... Nossa, como? Meu pai amado, muito rápido. Então, vamos lá. Olha, já estamos com 58 pessoas, todo mundo chegando aí na hora certinha. Deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint. Só um momento, gente, que eu estou abrindo aqui. Isso. Dominante. Função do parâmetro. Numérico. Primeiro. Que seja identicamente nulo. Ok, 61 pessoas, vamos começar. Ok, vou compartilhar minha tela. A primeira coisa que a gente vai fazer em polinômios hoje eu já vou mais direto ao ponto, assim, porque essa aula rapidinha, eu tenho que ser bem objetiva. Então, vamos lá. Vamos considerar esse polinômio. Então, esse polinômio aí é de que grau? Quem sabe qual é o grau? Abre e fala aí para mim, por favor. Terceiro grau. Terceiro grau. Terceiro, isso, muito bom. Terceiro grau, porque é o maior grau, né? Então, a gente falou isso ontem. E aí, esse valor do x, né? Eu posso atribuir um valor de x. Então, P de x pode ser P de 1, P de 2. Eu posso atribuir valores para o x e fazer essa continha. Então, esse cálculozinho se chama cálculo de valor numérico. Então, quando eu dou um valor numérico para essa variável, eu faço o cálculo e sai um resultado ali do valor numérico. Como se fosse função, né? Exatamente como se fosse função.
tá? É a mesma coisa mesmo, tá? De função. Só que aqui a gente tem, então, funções polinomiais com polinômios maiores, porque lá nas funções a gente só estudou até o segundo grau, que era a parábola, né? A função dava aquele gráfico de curva de parábola. Agora a gente vai ver funções com graus maiores e outras curvas, né? Mas é a mesma coisa que a função. Então, aqui a gente vai fazer um cálculozinho do valor numérico, como exemplo, para o x igual a 3. Então, o que eu faço quando o x é igual a 3? Eu vou lá no lugar do x e vou colocando 3 e vou fazendo a continha. É isso, simplesmente isso. E lá na nossa primeira lição de casa, na página 28, a gente tem um exercício que é só cálculo de valor numérico. Então, vamos ver, ó, vai ficar assim. Então, o x ao cubo, né, que é o 3 ao cubo, depois menos 5 vezes o 3 elevado a 2, mais 7 vezes o 3 menos o 2. Tranquilo, né? A gente só não pode errar aí com um sinalzinho, continha assim, mas é bem tranquilo. Então, aí nessa, olha, fica 27 menos 45 mais 21 menos 2. Então, deu 1. Então, esse é o P de 3. Tá? Ok. Aí, vamos em frente. Agora, um outro exemplo. Então, o P de x para o x é igual a 3, é o P de 3, que deu 1. Ok. Agora, nesse caso, para o x é igual a 2. Então, agora essa eu quero que você faça e mande para mim aí no chat o resultado dessa. Antes de eu divulgar aqui na tela, eu quero receber no chat. Se você quiser participar, então eu estou contando como participação quem me mandar aí no particular. Tá? Mas tem que ser rapidinho. Deixa eu ver aqui se já chegou alguma. Bom, gente, então vamos lá. Então, isso, ó, uma galera aí respondeu, muito bem. Eu tô anotando, tá, gente? Eu tô meio muda aqui porque eu tô anotando. Isso, gente, beleza. Ó, essa parte aí eu já tô tranquila, que vocês já conseguem, já entendem. A maioria aí mandando resposta certa, tá? Então, maravilha. Agora, a gente vai ver um outro detalhe que também estudamos em polinômios, tá? Então, essa deu 0, para quem não fez ainda, essa deu 0. Agora, a gente vai ver um outro elemento que é bem comum também, que é quando a gente vai estudar o grau do polinômio, tá? Então, olha só, essa daqui a gente vai fazer juntos, porque depois tem uma lá na apostila que é assim, tá? Que vocês vão fazer. Então, analisar em função do parâmetro m o grau do polinômio. Veja que aí
ele tem um grau 2, tem x ao quadrado. Só que, se zerar este m, vai zerar tudo ali, vai matar o x quadrado. Então, pode ser que o grau não seja 2, dependendo do m. Então, que m seria esse? Um m que poderia eliminar o grau 2. Pensa aí. Pode repetir a pergunta de novo, professora? Sim, olha, se zerasse esse coeficiente do x quadrado, que tem m quadrado menos 1, como coeficiente do x ao quadrado, né? Então, ó, deixa eu fazer uma anotação aqui, que acho que vai clarear um pouco. Olha só, se essa parte aqui zerar, o que acontece? Fica 0x². E aí morre o termo do x². Entendeu? Então, existe algum valor Então de... vai dar menos 3, sua resposta. Não, eu quero... Aqui está perguntando assim, eu perguntei assim, Tá. para zerar o termo do x². Isso, ó, a Letícia respondeu. Fernanda, se o m for 0, vai sobrar o menos 1 ali. Isso, Liriel, Fernanda, agora sim, Isabela Gouveia. Isso, aí sim. Letícia, colocou certo. Isso, então, ó, o pessoal que está colocando resposta no chat, eu estou anotando como participação de vocês, tá? E parabéns, ó. Uma galera aí colocando, tá? Então, esse 1 seria um possível valor. Vários colegas responderam aí que o 1 seria um possível valor que tornaria esse polinômio 0x². Aí ele já não seria mais de segundo grau. Se o m fosse 1, esse polinômio seria de que grau, então? Seria de terceiro grau? Não, se o m fosse 1... Seria de primeiro grau. Isso, seria de primeiro grau. Por quê? Olha só, então agora eu vou soltar aqui a apresentação para a gente só ir analisando, tá? Então, a gente já configurou um pouco essa ideia. Então, a primeira hipótese, o polinômio pode ser de segundo grau. Para ele ser de segundo grau, o que tem que acontecer? Então, não pode zerar o coeficiente do x², que é isso aqui, ó. Isso aqui não pode zerar. Então, para ele ser do segundo grau, o que tem que acontecer? O m não pode ser 1, porque lembra que vários de vocês falaram, ó, se o m for 1, vai zerar. Então, não pode zerar. Então, se o m for, ó, de m² menos 1 tem que ser diferente de 0 para não zerar, tá bom? Então, aí, Letícia, ela colocou desse jeito, ó, se o m for 1 ou menos 1, zera o negócio. Então, zera tudo ali. Então, o que a gente tem que fazer? Não deixar, ó, m diferente de 1 ou de menos 1. Então, se o m não for 1 ou menos 1, aí o polinômio, beleza, ele vai ser do segundo grau, porque não vai zerar o termo lá do segundo grau, tá? Agora, a segunda hipótese é ele ser de primeiro grau. Para ele ser de primeiro grau, então eu tenho que zerar lá o x². Aí o m vai ter que ser quanto?
Pra 1 ou zerar? menos 1. Isso mesmo. Aí é justamente aqueles que iam zerar. Então, a gente vai lá e deixa o m ser, ó, o m quadrado menos 1, agora ele tem que ser 0, porque eu quero ver para zerar o x quadrado. Então, nesse caso, o m sendo 1 e menos 1, zera lá o x quadrado, e o m sendo 1, aí dá certo para o polinômio ser do primeiro grau. Porque se o m for menos 1, olha o que acontece. Se o m for menos 1, fica menos 1, ó, vou riscar aqui para você ver. Ó, aqui. Se o m for menos 1, vai ficar menos 1 mais 1 vai zerar também. Aí eu não quero que zere o primeiro grau, eu quero que zere só o segundo grau. Então, o m vai ter que ser quanto, então? Porque 1 e menos 1 está dando um tilt aí. Então, eu tenho que escolher um m que funciona para zerar lá no segundo grau, mas não zerar o primeiro grau. Que m tem que ser esse, então? 0? Mais 1. Não, o 0 não vai zerar. Quem falou 0 Ah, foi o Cruz? eu. Não. Foi o Guilherme Faustino. Ah, tá, Faustino. Então, olha só. Vamos olhar para isso. Se o m for 0, não zera nem aqui no primeiro parênteses. Ó, se o m fosse 0. Deixa eu trocar a cor. Ai, eu tô com a caneta do PowerPoint. Nossa, eu mudo a cor e não muda. Ai, que louca. Pronto. Olha aqui. Se o m for 0, vai ficar 0 ao quadrado menos 1. Não vai zerar, porque vai sobrar menos 1. Se o m for 0 aqui, vai sobrar o 1. Então, o 0, ele tem que ser o resultado da continha e não o m. Entendeu? Então seria 1 positivo? Tem que ser o 1 positivo, exatamente. Aí, sendo o 1 positivo, aí vai funcionar. Tá? Então, ó, nesse caso aqui, a gente tem que pôr que o m tem que ser só 1. Porque o 1 e menos 1 zera lá, mas daí zera muito, né? Aí eu tenho que fazer um filtro. Oi, fala. No enunciado, ele quer zerar o grau 2, não é? Não, no enunciado, ele diz assim, analisar, vamos olhar aqui o enunciado de novo. Fala assim, ó, analisar em função do parâmetro m, ou seja, eu tenho que analisar as possibilidades do m. Então, esse enunciado, ele não está pedindo especificamente, ó, para que seja de segundo grau ou de primeiro, ele está pedindo uma análise. Por isso, as hipóteses. Então, a primeira hipótese, ele pode ser do segundo, ele pode ser do primeiro grau, e até tem uma terceira hipótese, que é o polinômio ser de grau 0, porque o que pode acontecer? Pode zerar todos os parênteses ali e zerar tudo, e aí morre todos os x. Essa é uma hipótese, né? Então, com que valor de m aconteceria isso? A gente já passou por ele. 0. Não, o zero não está zerando ninguém. Deixa eu ver aqui no chat, estão respondendo aqui. Isso, Letícia, Isabela. Muito bem, vamos lá, eu vou esperar mais gente responder aqui. Ah, seria 1, né? Lucas Aron, muito bem, certo. Matheus Moraes, se for o mais 1, só zera o primeiro lá, mas não zera o segundo, ó. Porque 1 mais 1 Mais ou menos é 1, 2. Espera um Mais pouquinho. ou menos 1. Quem que falou? Eu, Cruz. Cruz. Cruz, se for mais e menos 1, tem hora que zera com mais 1, tem hora que zera com menos 1. Ah, é mesmo, desse resultado. Né? Isso, ó, a galera aí já percebeu, muita gente respondendo certo. Então, eu vou, para não ter que escrever para cada um, ó, Diana, Matheus Moraes, Alan Monteiro, Giovana Francelinha, André Luô, Fernanda Taqueda, todo mundo certo aí. É o menos 1, tá?
Então, com o menos 1, o que acontece? Eu vou mostrar aqui a continha para vocês. Com o menos 1, fica assim, ó. Menos 1 aqui, menos 1 ao quadrado, 1, fica 1 positivo. 1 menos 1, 0. Então, zerou aqui. Entrando menos 1 aqui, zero aqui também. Aí morre o x², morre o x, só sobra o menos 3. Então, quando sobra só um número e não tem nada de x, aí o polinômio é de grau 0, tá? Então, é isso. Então, essa análise que ele pede, você tem que analisar para ser do segundo, para ser do primeiro e até para ser do grau 0, tá? Então, essa é um tipo de análise que também vai ter lá na sua lição de casa. Então, eu estou instrumentando vocês para poderem entender a lição de casa, tá? O valor numérico nós já falamos. Agora aqui, quando que um polinômio é identicamente nulo? Né? O polinômio vai ser identicamente nulo quando todos os coeficientes dele forem zeros. E aqui a gente vai fazer um exemplo também para poder instrumentar vocês para a lição de casa. Olha só, então, antes de começar isso aí, deixa eu pegar aqui a caneta do PowerPoint, que ela é bem boa. Deixa eu pegar um azul aqui. Olha só, um polinômio identicamente nulo, ele é um polinômio assim, por exemplo, vai de terceiro grau. Então, P de x é 0x ao cubo, 0x², 0x à primeira, não preciso colocar, e um zero sozinho, tá? Então, esse é um polinômio identicamente nulo. Esse polinômio dado aqui, tá? E isso, às vezes, aparece em algum vestibular. Não é muito comum, não, tá? Mas é um exercício que, assim, pode aparecer, tá? E é uma teoriazinha que a gente vai ver aqui, mas é só um exercício que pede isso aqui na nossa lição de casa, mas é um conceito interessante, tá? Então, o que nós vamos fazer nesse exercício? Primeiro, nós temos que organizar essa conta. Então, eu vou fazer as distributivas, tá? Você pode ficar só olhando aí tranquilo, tá? Não precisa ficar anotando isso, tá? Depois, se vocês quiserem, eu mando o slide, tá? Então, vamos escrever esse polinômio na forma geral, fazendo as distributivas, tá? Então, olha só, essa aqui, ó, ax vezes x ficou ax². Ax vezes menos 3, menos 3ax. B vezes 2x, 2bx. B vezes menos 1, menos b. E agora essa distributiva aqui do x com x, fica x², 5x. E esse c menos 1 sobrou aí, copia. Beleza. Agora, para organizar o polinômio, eu tenho que colocar assim, tudo que é de segundo grau, depois tudo que é de primeiro grau, depois tudo que é de grau 0. Então, nós vamos reunir os termos semelhantes, colocar eles todos juntos. Então, fica assim, ó, tá? Então, tudo que tinha x², então, ó, esse aqui tinha x², e aqui tinha 1x². Então, colocamos a mais 1x². Depois, tudo que tem x. Então, ó, esse aqui tem x, esse aqui tem x e esse aqui tem x. Então, reunindo tudo que tem x, coloco aqui, ó. Menos 3a, tá aqui. O 2b tá aqui. E o 5. Então, organizei tudo que tinha x. E tudo que não tem x é independente.
Então, isso daqui é o termo independente, tá? Então, lembra que eu coloquei um polinômio? Vou colocar aqui de novo, ó. Se o polinômio é de grau 2, né, que a gente viu o maior grau aqui, ele é de grau 2, então ele tem que ter assim, ó, um elemento x², então ele tem que ter um elemento lá, um coeficiente, vai, por exemplo, ax² mais bx mais c. Esse é o polinômio de segundo grau, e a gente conhece esse A, B, C, que a gente usa para fazer a fórmula, né? Então, quando ele diz que o polinômio é nulo, então, na verdade, ele vai ser 0x², 0x mais 0. Todos os coeficientes dele são todos zeros. E aí eu tenho que pegar esse A mais 1 e falar que ele é 0. Eu tenho que pegar isso aqui e falar isso daqui é 0. Esse C menos B menos 1 é 0, né? E aí eu tenho que achar os valores das constantes A, B e C. Então, aqui vai virar um sisteminha. Olha, o A mais 1 é 0. Então, aqui já dá para achar o A, né? O A vai ser menos 1. Depois, 2B menos 3A mais 5. Tudo isso também é 0. Então, já que o A é menos 1, já achei, então eu vou substituir. Menos 3 vezes menos 1 mais 5. Então, ficou 2B é 3 positivo mais 5, são 8. Então, 2B é igual a menos 8, né? Esse 8 vem para lá, fica negativo. E o B é menos 4. E essa última parte aqui, ó, C menos B menos 1 é 0 também. Então, C menos B, então, menos o menos 4, menos 1 igual a 0. C mais 4 menos 1 igual a 0. Então, C vai ser... Aqui fica 3 positivo. Vai ser mais 3. Aqui desse lado ia ficar mais 3, né? Do lado esquerdo ia ficar mais 3. Fica menos... Gente, então, é isso, tá? Agora, deixa eu limpar isso aqui. Posso limpar essa tela? Pode, Pro? Pode, obrigada. Então, deixa eu limpar aqui. Eu vou dar sequência aqui no slide, só para a gente ver, ó, aqui tá o que a gente já sabia. E agora, aqui tem um detalhe interessante para a gente olhar, né? E essa daqui, eu vou esperar um pouquinho, eu quero que vocês tentem fazer essas distributivas e dizer alguma palavra sobre esses polinômios, o que eles têm em comum, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó, por exemplo, nesse eu tenho que fazer a distributiva aqui e reunir os termos semelhantes. Aqui também. Reunir os termos semelhantes. Aqui também. Tá, então agora eu vou ficar quieta, eu vou esperar as respostas chegarem aqui no chat. Ai, gente, sem querer, eu apertei aqui, já foi a resposta. Que raiva! Oh. Relaxa, Pro, ninguém viu. Bom, agora, obrigado por compartilhar aqui a minha situação. Ai, que raiva.
E aí, gente, estão fazendo? Já chegaram numa conclusão? Isso, Joseph. Muito bem, André Luô. Isso aí, gente, muito bem. Então, todos, Caio, Aro, Letícia, David, todos que eu já respondi aí também, todo mundo fez a coisa certa aí, tá? Então, o que a gente observa? Que o mesmo polinômio ele pode ser escrito de formas diferentes. E, no fim, é o mesmo polinômio, porque quando fazemos a distributiva, isso fica revelado, tá? Então, são polinômios idênticos. Quando que eu digo que o polinômio é idêntico? Né? Quando ele tem os mesmos coeficientes, tá? Então, agora sim, vamos lá na página 28 e 29. A lição de casa agora está toda dentro daquilo que a gente falou na aula, tá? Então, tá, deixa eu tirar isso aqui, que agora acabou. Gente, parabéns. Olha, todo mundo colocando aí no chat a resposta. Legal, muito bom. Eu vou anotar aqui as participações de vocês, tá? É o seguinte, então a nossa lição tem polinômio identicamente nulo no exercício 2, tá? Quando que o polinômio é identicamente nulo? Quando todos os coeficientes dele são zeros, tá? No exercício 1, quando que representa polinômio? Então, para ser polinômio, só pode ter uma variável, que é o x, e os expoentes do x lá no grau tem que ser números naturais, assim, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Não pode ter outro tipo de número negativo, um número louco lá, tá? A não ser que cancele e aí dê certo grau. Mas, assim, o grau tem que ser sempre um número natural, tá bom? Então, é isso, gente. Terminamos a nossa aula. Agora, se alguém tiver dúvida, pode falar. Página 28 e 29, na lição de casa, tem tudo isso que a gente falou e tem um exercício 4, que sobre esse exercício 4, página 29, deixa eu compartilhar aqui a tela para falar desse exercício 4. Olha só. Nesse exercício, está dizendo assim, ó, um polinômio é do segundo grau. Quando ele já diz que o polinômio é do segundo grau, eu automaticamente tomo essa ideia do polinômio de segundo grau que você já sabe desde lá do 9º ano, tá? Então, esse é um polinômio genérico. Daí ele diz assim, ó, o P de 2 é 0. Então, o que eu faço com isso? Então, eu vou calcular o P de 2. Então, o que é P de 2? P de 2 é colocar o 2 no lugar do x. Então, fica assim, A vezes 2 ao quadrado, mais o B vezes 2, mais o C. E sabemos que o P de 2 é 0.
Então, no lugar do P de 2, entra o 0, que é o resultado. E aqui fica 4A mais 2B mais C. Então, aqui achei uma equação. Professora, daí faz sistema, né? Isso, aí vai fazer o sistema. Foi a Vitória que falou? Sim. É isso aí, Vitória. Porque a gente vai ter outras dessa aqui, né? Então, ó, P de 1 é menos 2. Aí você vai fazer outra vez isso. Depois, o P de 3 é 4. Aí você vai fazer outra vez isso e vai virar um sistema, tá? E aí, para resolver esse sistema, a gente vai usar o método do escalonamento, que multiplica tudo por um número e assim vai. Tá bom, gente? Então, aí, na sexta-feira, a gente tem aula de novo, e aí nós vamos fazer essa correção. Então, página 28 e 29 é a lição de casa. É isso, terminei. Não vou falar mais nada, já deu o horário. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. E se não, eu vou ficar aqui mais um pouco, que eu vou fazer todas essas anotações do chat. Então, eu não vou fechar a aula, vou continuar até eu terminar de anotar tudo. Quem tiver dúvida, pode falar. E quem não tiver dúvida, terminamos. Então, daí vocês podem sair. Tchau, tchau. Estão mandando tchau aqui. Tchau, Liriel. Tchau, Milena. Milena, vamos lá. Professora, você pode explicar de novo quando o polinômio é nulo? Milena, é assim. Quando o polinômio é nulo, então, por exemplo, eu tenho zero em todos os coeficientes. Então, seria 0x², 0x, outro zero. É tudo zero no coeficiente. O coeficiente é esse número que está junto com x. Tá bom? Deu para entender, Milena? Sim, Pro, muito obrigada. Ah, de nada. Tchau, Caio. Tchau, Matheus. Tá bom, gente? Então é isso. Eu estou aqui fazendo as anotações. Se alguém quiser falar, pode falar, mas eu vou ficar quieta aqui só anotando. Ô, Pro, Oi, fala. é só a página 28 e 29, porque no Eclésio tá 32. É, mas é porque ontem eu não consegui passar a matéria. Entendeu? Então, faz essa só que eu falei, só 28 e 29. Eu não vou cobrar 32 sem ter falado, tá? Tá bom. Professora, Oi. nesse exercício 4, depois para virar sistema é aquele que a Vitória falou, né? Sim. E tem que fazer a multiplicação, seria isso? Peraí, deixa eu... Pro, eu tô nessa também, porque, tipo... Isso, ó, quer fazer? Vamos fazendo aqui, ó. Vamos fazendo. Já que vocês estão ainda aqui, então vamos fazendo. Porque vai virar um sistema, ó. Essa primeira, eu já vou colocar, ó, P de 1. Então, o P de 1 vai ficar assim, ó. A vezes 1 ao quadrado, mais B vezes 1, mais C. O P de 1 é menos 2. Então, fica menos 2 aqui. A vezes 1 é A, B vezes 1 é B, mais C. Então, essa já foi uma outra. E agora tem essa última do P de 3. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, o P de 3 vai ficar assim. A vezes o 3 ao quadrado, P vezes 3 mais C. Então, o P de 3 é 9A mais 3B mais C. Então, agora a gente vai colocar essas equações lá no sistema. Então, ficou assim, A mais B mais C igual a menos 2.
Depois a outra lá, 4A mais 2B mais C igual a 0. E a última, 9A mais 3B mais C é igual ao P de 3, ó. O P de 3 é 4. Então, aqui a gente põe o 4. Né? E aqui que eu falei que a gente vai ter que multiplicar para zerar os números. Então, deixa eu fazer aqui com uma letra, uma cor diferente. Ó, por exemplo, eu vou zerar esse termo e esse termo. Então, esse que é o método do escalonamento. Eu vou multiplicar essa linha de cima toda por menos 1 ou por menos 2, pelo número que eu quiser. Nesse caso, fica bom se eu multiplicar essa primeira linha por quanto? Ó, Menos 2, né, professora? se multiplicar por menos 2, aí eu não consigo zerar o 4, eu conseguiria zerar o B, mas eu estou querendo zerar esses dois aqui, ó. Então, eu vou multiplicar a primeira por menos 4. Aí, multiplica tudo por menos 4. Aí, vai somar, vai zerar essa. Aí, fica uma nova linha no lugar dessa daqui, ó. Tá? Deixa eu voltar aqui só para não ficar muito rabisco. Ó, então, vai ficar assim. Menos 4A, menos 4B, menos 4C, menos 4 vezes menos 2 fica 8. Soma com a de baixo, 4A mais 2B mais C igual a 0. Quando eu somar com a linha 2, ó, essa é a linha 2, né? Zera o 4, ó. Aqui vai ficar menos 2B, aqui vai ficar menos 3C igual a 8. Então, agora, essa é a nova linha 2. Daí, eu já consegui diminuir aqui, né? Depois, você vai fazer a mesma coisa. Agora, eu vou resolver essa aqui de baixo. Então, agora, eu vou pegar a primeira linha e multiplicar por menos 9 para zerar esse 9. Porque quando eu conseguir zerar essas duas, o que sobra é um sistema de duas variáveis, que é aquele sistema normal que a gente já está acostumado. Né? Então, esse é um sistema bem mais longo. Né? Então, aqui, ó, vai ficar assim, menos 9A, menos 9B, menos 9C e 18. Aí, soma com a linha 3, 9A, 3B, mais C igual a 4. Quando soma tudo isso aqui, ó, vai ficar menos 6B, menos 8C, e aqui ficou 22. Essa é a nova linha 3, tá? Então, agora, essas duas linhas novas, elas formam um outro sisteminha pequenininho, que é esse sistema aqui, ó. Menos 2B menos 3C igual a 8, e menos 6B menos 8C igual a 22. Aí, esse sistema aqui, meninas, esse é um sistema dos pequenininhos, que a gente já está mais acostumado a fazer. Então, aqui, de novo, eu multiplico por um número. Aqui, por exemplo, se eu multiplicar por menos 3, aqui fica 6 positivo e 0B. Aí, eu acho o C. Aí, quando eu achar o C, eu volto, substituo, acho o B, e depois eu volto lá na primeira e substituo e acho o A. Então, essa é uma conta grande, pega uma folha aí grande para fazer, tem que ser bem organizado. E esse tipo de exercício, esse é bem comum ter, assim, nos vestibulares, quando tem sistema, questões de segunda fase, que tem uma conta grande, né? Professora, Oi. multiplicou a primeira linha ali do sistema menor, que é só B e C, por menos 3 para poder anular o C, né? Isso, não, para poder anular aqui, ó, ele ficaria assim, ó. Para anular o 6, ó, ficaria mais 6B aqui,
depois fica mais 9C e menos 24. Aí embaixo copia, ó. Menos 6B menos 8C, 22. Aí cancelou o B, ó, tá vendo? Daí 9C menos 8C dá 1C e menos 24 com mais 22 dá menos 2. Aí eu achei o C. Tá, Vitória? Aí eu começo a voltar, ó. Se o C é menos 2, aí você vem e substitui ele aqui, aí você nessa continha você acha o B. Aí, quando você achar o B, você volta lá na primeira e acha o A. Aí você faz essa volta. Você vai até diminuir o sistema para achar uma. E aí você vai voltando. Tá? Então, agora eu vou deixar vocês terminarem. Deixa eu acabar aqui de anotar o chat. Thiago.